e todos os sábados buscamos sempre trazer aqui um convidado, uma convidada para falar dos mais diversos assuntos em nossa sociedade. E hoje vamos falar de um tema de extrema importância para nós brasileiros, assim como, é claro, para qualquer pessoa que busca sempre uma qualidade de vida melhor, se tornar o próprio patrão, empreender. Mas como fazer isso de forma correta? Será que o método que fazemos é o certo? Como ter sucesso dentro do empreendedorismo? São apenas algumas das questões que a gente vai saber a partir de agora e com quem entende do assunto. Eu recebo aqui no estúdio o professor Vilmar Araújo Lopes, ele que é da Lopes Consultoria e também é financeira. E olha só o currículo dele. Vou só trazer aqui uma prévia para você que já acompanha aqui o nosso Jornal da Manhã. O professor entende muito do assunto. Afinal, já foi graduado aqui na Uniuv, antiga FACE, né, em União da Vitória. Lato Sensu Administração pela Universidade Federal do Paraná, Lato Sensu Educação pela Unicentro de Guarapuava, ainda Stricto Sensu em Médias, Micro e Pequenas Empresas Familiares por uma Universidade da Espanha, ainda Stricto Sensu também Desenvolvimento Regional pela Universidade do Contestado em Santa Catarina, é professor então de cursos técnicos da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, por 32 anos, eu digo por que eu digo na questão contemporânea e não foi professor? Porque quem é professor uma vez, né, acaba sendo por toda a vida. Também professor de graduação e pós-graduação da UNC, ainda professor em atividade de graduação e de pós-graduação do Senac de Santa Catarina, aqui da unidade de Portunhal. Eu tive que até acompanhar com o celular aqui, porque é um currículo tão extenso assim, gravar na memória não é fácil. Então, vamos cumprimentá-lo, professor Vilmar, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Jovem Pan. É um prazer ter um mestre do assunto quando o assunto é empreendedorismo. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, podendo falar de um assunto tão importante, tão relevante para todas as pessoas e principalmente para os empresários, que é empreender e gestão financeira, onde que as pessoas acabam, assim, pecando muito nisso, e muitas vezes acabam se frustrando e quebrando seu próprio negócio ou sabotando suas próprias empresas. Fico muito feliz de estar aqui hoje para nós poder falar um pouquinho sobre isso. Bom, em pleno século XXI, hoje muita gente quer, né, professor, sair daquela função de empregado e se tornar dono do próprio negócio. Mas isso nem sempre é uma missão fácil, né? Dependendo, obviamente, o ramo que a pessoa quer ali empreender, ela acaba encontrando muitas dificuldades, principalmente quando ela não tem nenhum tipo de auxílio, ela tenta ir às cegas, como a gente fala. A nível de Brasil, professor, o nosso país dá para dizer que é um país empreendedor, mesmo sendo um país de terceiro mundo? Sim, Thiago. Somos um país empreendedor, e isso todo ano sai um ranking, é onde nós estivemos no topo do ranking. Primeiro, o país mais empreendedor. Mas sempre nós estamos entre o primeiro e o quinto país mais empreendedor do mundo. Mas o que acontece? Infelizmente, nós estar nesse ranking nos enche de orgulho. Mas, por outro lado, nós também temos uma outra informação que é muito triste para nós. Segundo pesquisas do Sebrae, um dos países que mais quebra empresa precocemente também é o Brasil. Então, se por um lado nós nos orgulhamos de estar dentro do ranking dos cinco países mais empreendedores do mundo, por outro lado, são os que mais quebram também, infelizmente. Por N razões, né? Bom, falando nessa questão do empreendedorismo, como que geralmente o brasileiro como um todo, ele se prepara para o negócio? Ali eu falei numa introdução, muitas vezes ele vai às cegas, ele dá uma pesquisada, poxa, esse produto aqui de repente vende bem, só que às vezes falta até um pouco mais de conhecimento. O brasileiro, ele é preparado para empreender, ou talvez seja esse o motivo de muitas empresas até falirem, fecharem as portas? Aí eu acompanhava um ranking, e já faz tempinho já, que boa parte das empresas não duram 5 anos. Por quê? Isso é falta de preparo, professor? Veja bem, Thiago, a grande maioria das pessoas que vão empreender, eu brinco, mas é verdade, elas meio que vão por impulso, sem nenhum preparo. Eu digo isso porque ao longo dos meus 20 e poucos anos que eu faço consultoria, eu presencio isso. Então, a pessoa, como você falou, ela vê um nicho de mercado que de repente ela acha que é interessante e ela vai correr ali, sem nenhum preparo. Nenhum preparo. Mas de que preparo que eu estou falando? Se você vai empreender, você precisa estudar o teu mercado. Precisa analisar a viabilidade de você montar aquela empresa, naquele nicho de mercado e assim por diante. Precisa saber quanto que você precisa de capital para investir nisso. Você precisa conhecer todas as áreas de gestão para você empreender nisso. Mas, infelizmente, como eu falei, a grande maioria vai meio que por impulso.
Ele vai para o que ele acha que é certo. E o que acontece? Daí nós vemos, por exemplo, e infelizmente isso eu já vi muitas vezes ao longo desses anos, a pessoa trabalha numa empresa, de repente, por alguma razão, ela resolve sair, ou até ganha demissão, pega uma grana, vamos pensar lá, 80, 100 mil reais, ao longo de X anos que ela trabalhou nessa empresa, e ela pega esse valor e vai empreender, do jeito que ela acha que é certo. Que, infelizmente, na maioria das vezes, não é o certo. Porque ela não estudou aquele mercado. Ela não sabe se aquilo é viável, tem viabilidade aquele negócio ou não. E ela vai empreender. E aí ela vai até uma altura, aí ela vai descobrir que aquele dinheiro não era suficiente. Mas, de repente, ela não tem lastro para ir buscar um dinheiro para poder cobrir ali. Aí ela vai fazer o quê? Ela recorre aos pais, aos irmãos, aos amigos, chegado mais, para, de repente, dar um aporte de capital para ela. Emprestar algumas folhas de cheque, emprestar um cartão de crédito, fazer um empréstimo nessas pessoas. E daí, infelizmente, se já não estava bom, com mais um empréstimo para ser pago, ela teria que faturar muito mais para poder dar conta disso. E muitas vezes não dá certo. E além de ela ter dificuldade, né, financeira, ela vai colocar outras pessoas também nessa situação. E o negócio, como se falou, acaba de repente indo à ruína. E aí, quando você falou nos 5 anos, é assim, ó, Thiago, tem pesquisa do Sebrae que diz, veja o absurdo, que diz que de cada 1.000 empresas que abrem no Brasil, 80% fecha antes de completar um ano. 80%, ou seja, 800 empresas. Beleza, sobrou 200. Dessas 200 que sobraram, ou seja, 20%, vai chegar no 5º ano, no máximo 3 empresas, de cada 1.000. Por N razões, entre elas a falta de preparo. E daí eu digo assim, Thiago, peraí, para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, independente do que quer que seja, eu preciso me preparar. Para passar num concurso, para passar num vestibular, qualquer coisa. E para empreender, você não vai se preparar? Não vai ler, não vai assistir vídeo, não vai fazer um curso, sei lá. Tem que buscar conhecimento para depois empreender. Não, as pessoas vão para pagar um preço muito alto por essa falta de preparo. Infelizmente, no Brasil é assim. Mas isso se me perguntar, mas isso é só no Brasil? Não. Porque no Brasil, infelizmente, nós não temos nenhuma forma de cobrança do poder público para você poder empreender. Você vai com a cara e a coragem. Que eu brinco, mas é verdade. Com a cara e com a coragem. Mas isso vai até um ponto. Depois, se você não tiver conhecimento, meu amigo, não vai acontecer. E eu digo assim, empreender, Thiago, não existe elevador. São escadas, são degrau. E que você não pode pular essas etapas. Porque se você pular elas, você pode até ter vamos dizer assim, um início bom. Vai lá na frente e vai fazer falta de conhecimento. E de repente você vai voltar aonde você estava. Então nós precisamos entender que para empreender eu preciso ter muito conhecimento em todas as áreas de gestão. Veja assim, nós temos muitas pessoas que têm um conhecimento míope, que eu chamo, é que o cara é técnico. Vamos pensar, um dentista, um psicólogo, um advogado, várias áreas que automaticamente as pessoas vão empreender. Mas o que acontece na graduação, ou na vida dela, ela nunca aprendeu nada sobre a gestão. Mas automaticamente ela vai empreender. Mas ela acha que aquele conhecimento técnico dela vai levar ela ao sucesso. Mas, infelizmente, só com o conhecimento técnico não vai. Se ela não tiver uma educação financeira para saber gerir os seus resultados, não vai ter vida longa, infelizmente. Esse é o retrato do Brasil que eu falo. Só que isso, Thiago, não é União da Vitória, não. Esse é Brasil. O retrato do Brasil, esse cenário. Professor, isso se deve muito à falta, desde o primário, desde as primeiras séries iniciais, de uma matéria, algo mais específico, até dentro das escolas, né? Ensinar as crianças ali, enfim, um pouco de economia. Eu, pelo menos, no meu tempo, né, em torno ali do final dos anos 90, início dos anos 2000, não me recordo de ter dentro da matemática, né, algo que falasse um pouco mais sobre, não tanto gestão financeira, mas até mesmo saber economizar, o que fazer, claro, quando é criança, né, o que se fazer com aquela moedinha que você ganha do pai, da mãe, guardo, o que eu compro. Isso falta nas escolas e por isso que o brasileiro ele já cresce meio desorientado? Sim, isso tem um grande poder em cima disso, né, Thiago? Por quê? Porque em nenhum momento você vê essa educação financeira. Desde quando pequenininho, quando cresce também não. Você vai ver alguma coisa bem parcial, vamos dizer assim, na faculdade. Em alguns cursos, não em todos. Né? Então isso faz muita falta, sim,
Porque se nós pegar o Japão, por exemplo, a criançadinha do prézinho do Japão em relação a nós, lá eles já aprendem desde pequenininho, lá no prézinho, a fazer troco, a vender, a negociar, tudo isso. No entanto, nós não. Então isso carece muito, por isso que, infelizmente, nós não temos uma educação financeira, nem enquanto pessoa, nem enquanto profissional e nem enquanto empresário, na grande maioria. Por isso que se você pegar lá o Serasa, por exemplo, 90 e poucos por cento da população brasileira está endividada. Por quê? Porque não tem uma educação financeira. E como a gente comenta sempre, o brasileiro, infelizmente, na nossa cultura, ele primeiro gasta para depois ver como é que ele vai pagar. Se nós pegarmos países de primeiro mundo, é o inverso. Eles primeiro ganham para depois eles gastar. Então, essa falta de educação financeira nas escolas faz muita falta para as pessoas ao longo da sua vida inteira. Por isso que o brasileiro normalmente vive endividado, infelizmente. Até isso acaba sendo, muitas vezes, a pessoa acaba sendo muito influenciada pelo marketing das empresas. Por exemplo, vamos citar aqui, na loja tal, compre hoje e comece a pagar daqui a 90 dias. Ou então, em tantas vezes, sem entrada no carnê. E a gente sabe que muitas vezes no carnê, né, você acaba pagando o dobro do que o valor custa à vista. Vamos supor aqui, um celular vale R$1.000, eu vou lá fazer então esse celular e não vejo o preço total. O celular vai me sair por R$2.000, até mais do que isso. O brasileiro se afunda no SPC porque ele se deixa levar muito por essas ofertas até então, digamos, mirabolantes. Poxa, não tenho nenhum centavo agora, mas eu estou querendo esse celular, então eu vou comprar e lá na frente eu vejo como pago. Talvez esse seja um dos motivos que o brasileiro acaba se afundando no SPC. Sim, é o real motivo. Até porque, né, se nós pensarmos, assim, o brasileiro, como eu disse, ele faz as coisas por impulso. E ele compra porque o marketing pegou ele e ele vai comprar. E nós somos assim, o brasileiro, ele fica, assim, postergando para fazer uma compra, mas o dia que ele resolve, ele vai lá e faz. Vamos pensar, os caras estão postergando para comprar um carro. Daí sábado ele levanta assim, sábado de aleluia, hoje eu vou comprar um carro. E ele vai. Mas ele sabe que no bolso dele acaba prestando R$500. Não, me faça uma simulação que dê R$500 de prestação. Daí o cara faz lá, pá. Beleza, 499. Fechou. Ele não faz as contas de quanto carro ele está pagando. Daí ele vai levar a Bíblia para casa. E daí também ele não faz a conta que o carro vai dar despesa para ele. Manutenção, IPVA, licenciamento e assim por diante ao longo do ano. Mas ele não faz essa conta. Daí de repente o que acontece? Ele não consegue mais nem pagar a prestação. Porque o orçamento dele está exprimido. Então qualquer coisa diferente que aconteça no orçamento deles, surgiu uma doença que ele gaste alguma coisa parecida, vai faltar dinheiro. E daí, como estava exprimido o orçamento, ele não consegue pagar. Daí, infelizmente, vai dar uma busca e impressão de cigarro. Então é bem por aí mesmo. É comprar por impulso, sem saber realmente se você tem caixa para fazer isso. Como a gente fala, né? Você primeiro gasta para depois ver como que vai pagar. Infelizmente é assim que funciona. Professor, voltando a falar aí mais voltado ao empresário, esse que está muitas vezes começando agora na vida empreendedora, até porque hoje já tem a ferramenta do governo aí, né, o próprio MEI, que a pessoa pagando ali um valor, agora subiu um pouquinho a taxa, mas é em torno de R$75 por mês ali, enfim, você consegue abrir uma MEI, que é uma microempresa ali, e começar o seu negócio. Mas qual que é a importância da questão da gestão financeira dentro de qualquer tipo de negócio, de qualquer empresa, de qualquer ramo? Qual que é a importância dela? A gestão financeira, Thiago, ela é importante na vida de qualquer pessoa, enquanto pessoa. Para ela não cair nessa armadilha do marketing que você falou, né? E quando nós vamos para o organizacional, seja MEI, micro, médio ou grande empresa, não é diferente. Então, veja assim, o MEI, por exemplo, que você comentou. O MEI foi uma coisa bem interessante que criaram. Mas por falta dessa educação financeira, eu vi uma matéria agora, mês passado, retrasado, não lembro, tem mais de 5 milhões MEI devendo para o INSS. 5 milhões, sabe lá o que é isso? E quanto que é a prestação lá do INSS? 70 e poucos pila. Um valor baixinho, mas o cara não paga. Então os caras estão para perder o título de MEI por falta de pagamento de 70 e poucos reais por mês. Então veja a falta de gestão financeira. E a gente diz assim, eu sempre uso isso, Thiago, nas minhas aulas, nas minhas palestras, nas minhas consultorias. A gestão financeira é que separa as empresas de sucesso das empresas de insucesso. Porque tudo gira em torno da gestão financeira. Se você tem uma empresa com uma saúde financeira boa, ela vai dar aporte para você fazer um bom marketing, para você investir em capital humano, para você crescer, fazer crescer a tua empresa,
para você tornar um posicionamento mais forte. Ou seja, tudo vai girar em torno da gestão financeira. Se eu não tenho essa gestão financeira bem feita, eu posso estar achando que eu estou bem por conta do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, naquele bolo ali, mas de repente eu não estou ganhando dinheiro. E aí eu acabo, vamos dizer assim, na ilusão, assumindo dívidas que de repente eu não teria condições de assumir. E como eu sempre digo, Thiago, uma empresa ela não quebra de um dia para o outro. Ela vai agonizando ao longo do tempo. Está na UTI. Mas ela dá vários sinais para o empreendedor. Mas ele precisa se tocar nisso. Mas como que ela dá sinais? Se ele tiver realmente uma boa gestão financeira, se ele tenha lá na empresa dele planilhas que diga para ele qual é o ponto de equilíbrio dele, qual é a margem de contribuição dele, qual é o resultado líquido, qual é o LOI dele e assim por diante. Isso é como você vê o sintoma da tua empresa. Agora, se ele não tem nada disso, ele só vai achar que ele está indo bem. Mas, de repente, lá na frente, ele vai ver que não estava. Daí, quando que ele vai perceber isso? Que daí ele precisa fazer um empréstimo, por exemplo. Daí ele precisa de uma CND para poder fazer empréstimo. Daí vai lá no banco, o banco não, se está com fundo de garantia atrasado, com INSS atrasado, tudo atrasado, tem que pôr em dia. Daí ele cavoca mais um pouco, ou seja, ele vai fazer o empréstimo para pagar aquilo que está atrasado para poder ter o empréstimo. E aí ele começa a afundar a empresa dele na situação. Então, a gestão financeira, eu digo, é o coração da empresa. Se a gestão financeira estiver bem, tudo vai correr bem. Se estiver mal, tudo vai mal. Não tem como ser diferente. É o coração da empresa. Bom, e dentro dessas mentorias, o professor sempre está mencionando, como que o senhor analisa? Principalmente vamos trazer aqui a questão mais local. O empresário local, ele está dando uma devida atenção para essa questão financeira, da gestão da empresa dele, ou ele está tocando meio que as coxas? Como que o senhor analisa? Infelizmente, Thiago, eu te digo que não dá devida atenção, a grande maioria. Não dá. Por quê? Porque eu, nas mentorias, nas palestras, a gente faz algumas provocações para saber como é que está a gestão financeira das empresas, né? Eu fiz uma palestra em agosto, no auditório do CIV, e tinha 68, se não me engano, empresários lá. E eu fiz algumas provocações. E eu percebi que aquilo que eu falei, quase nada daquilo que eu falei, que deveria ser feito dentro de uma gestão financeira, independente do tamanho da empresa e do ramo, independente. A grande maioria não fazia. Então, isso são sintomas. Hoje, por exemplo, fiz várias mentorias hoje com empresas daqui da cidade e de fora. Tudo em cima disso. E muitas delas não faz. Porque isso é questão de educação financeira realmente, Thiago. Ou seja, você entender que isso é preciso, é necessário, não dá para procrastinar em cima disso. E daí eu faço mentoria, por exemplo, com nossos franqueados lá da Help, por 3 meses. Para ensinar eles a como conduzir a gestão financeira da empresa deles. Mas é só 3 meses. Mas isso é para criar uma cultura, para que eles entendam a importância e continuem fazendo depois. Mas eu não posso garantir para vocês que todos eles vão continuar depois. Por quê? Porque de repente ele pode achar que não é importante. Mas é de suma importância. Daí volta a dizer, por isso que separa as empresas de sucesso das empresas de insucesso. Essa é a grande realidade, não tem como fugir disso. Bom, e durante essas mentorias, consultorias aí, conversando com N empresários dos mais diversos ramos, quais são as reclamações mais comuns deles que eles acabam fazendo? Acabam culpando mais o mercado, poxa, a taxa de juros está alta, a economia deu uma enfraquecida. É o famoso, a culpa não é minha, a culpa é dos outros, mais ou menos isso? Quais são as principais dores deles? Veja assim, Thiago, é muito mais fácil você achar culpados do que se assumir a tua culpa, né? Então vamos pensar, o ano passado, né, em agosto, setembro, por lá, começou a choradeira. Não, Vilmar, agora não dá para fazer nada, temos que esperar, ver o que vai dar, o resultado da eleição, não sei o quê, porque você ganhar o Pedro, ganhar o João. Cara, não tem nada a ver, independente de quem ganhar a tua empresa, vai ser tua empresa, de sucesso ou não, dependendo de você. Não é depender do governo. A empresa depende de você. Se você for um bom gestor, independente de quem seja o governo, você vai fazer acontecer. Caso contrário, não. Mas isso é hoje? Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Por isso que grandes empresas, independente de quem entrar, elas estão brigando por resultado dela, brigando com a concorrência, brigando com o mercado, que é o que tem que acontecer. Mas muitos empresários acabam querendo achar culpado, como você falou. Não, mas agora a Selic lá, Deus o livre, o preço que está a Selic, não dá para... Não, Deus o livre, não dá para fazer nada. Ah, mas o juro está muito alto. Ah, mas não sei... Quer dizer, achando culpados.
E daí ele não olha para dentro dele mesmo e nem dentro para a própria empresa. Que se ele trabalhar, a coisa vai acontecer. Por exemplo, na Covid, por exemplo, né? O ano tenso da Covid. Teve empresa que cresceu 400%, 300%, 200%, porque eles não acharam o culpado. Eles se reinventaram durante a Covid para fazer isso. Mas aí tem um detalhezinho que nós temos que acrescentar aqui, Thiago. Ou seja, a gente orienta que toda empresa, e pessoas físicas também, MEI também, nós devemos ter de 4 a 6 meses de reserva financeira. De 4 a 6 meses de reserva financeira. Ou seja, independente do que acontecer, você consegue tocar a tua empresa por 6 meses sem nenhum problema, com essa reserva. Então, quando deu o boom lá da pandemia, infelizmente, fechou no Brasil meio que de imediato mais de 800 mil empresas. 800 mil empresas. As quais que conseguiram se manter no mercado? As que tinham reserva financeira. Ele no primeiro mês o cara levou aquele baque, mas ele tinha dinheiro para se manter. Beleza. No segundo mês ele foi se reinventando. No terceiro, no quarto, ele conseguiu achar outros caminhos e se manteve no mercado, o que as outras não conseguiram. E quando a gente fala da pandemia, mas a pandemia não vai acontecer outra. Tomara que não, claro que não. Mas quem está no mercado organizacional, Thiago, ele está exposto todos os dias a essas situações. Aumento de juros, uma lei que muda, várias coisas que vão impactar a tua empresa e você não tem poder de decisão. Elas vão te atingir e você tem que se virar nos 30 para sair dessa situação. Então você precisa estar preparado. Agora, se você me perguntar quantas empresas têm essa reserva financeira, eu vou dizer que são muito poucas empresas, né? Mas elas não sabem disso. Quem é meu cliente, ou quem já assistiu minhas palestras, ou quem já foi meu aluno na academia, sabe disso. Mas isso é questão de cultura. Eu preciso ter essa consciência e deixar. A gente sempre diz, você não pode gastar tudo, você tem que dar uma parte ali, quer seja como reserva, quer seja para investimento. Porque as pessoas não pensam em investir na empresa. Se não investir, como ela vai crescer? E se ela não investir nela também, eu sempre digo assim, o conhecimento que você tem, Thiago, na tua empresa, ele vai te trazer até um patamar X. Ali você travou. Se você quer crescer, você vai ter que buscar mais conhecimento. É isso que vai te levar para outros níveis, para outros patamares. Agora, se você não investir em você mesmo, para ter mais conhecimento, você vai ficar ali. Mas são opções que a vida dá para gente. Cabe a nós, enquanto pessoa, enquanto empresários, que nós queremos. Todos nós somos ambiciosos, alguns mais, alguns menos. Alguns são mais audaciosos, outros menos. Alguns são mais medrosos, mas está tudo certo. Cada um vai no seu ritmo. O que não pode é querer achar culpados. Essa questão de reserva financeira, já que a grande minoria das empresas brasileiras tem um suporte financeiro para aguentar, digamos, 4, 6 meses que seja de uma possível situação que venha acontecer, como que uma empresa ela consegue se estabelecer dentro dessa reserva financeira? Existe uma matemática, ela tem que reservar tantos % da tua lucratividade, do que você arrecada por mês, para deixar isso de reserva? Como que o empresário pode fazer essa reserva financeira? Começando por hoje, ó, o cara, puxa vida, é verdade, ó, não tenho nem um centavo, eu tenho para tocar esse mês de abril. Maio em diante, se acontecer alguma coisa, estou lascado. O que a gente pode dizer para esse empresário? Como ele pode começar a ter essa reserva a partir de agora? A gente diz assim, Thiago, toda e qualquer pessoa, qualquer empresário, tem que, no mínimo, deixar de lado 20% do seu ganho ou da receita da sua empresa. 20%. Independente de qualquer coisa, sem achar desculpa. Por quê? É isso que vai te levar para outro nível. Enquanto empresa, por exemplo, se você tem uma reserva de 20% ao mês, independente se faturou 100 e faturou 1 milhão, se deixar 20%, de repente, ali na frente, você consegue fazer outros investimentos. Você consegue aportar dinheiro na tua empresa para ela crescer. Agora, se você não tem essa reserva, você não faz essa parte desses 20%, no mínimo, o que vai acontecer? Você até quer crescer, mas você não tem dinheiro. Daí o que acontece? Daí você pega, puxa, mas então vou fazer um financiamento. A gente sempre diz assim, cara, você buscar um dinheiro no mercado financeiro para pagar a conta, é a pior coisa que você vai estar fazendo para a tua empresa. Você vai estar sabotando a tua empresa. Porque se já está ruim sem o empréstimo é bom quando você pega o dinheiro. Mas daí o que acontece? Você vai ficar lá alguns meses com aquela mensalidade ali. E todo mês vai ter que cair lá. Se não cair, você sabe, é juro, correção e etc, etc, etc. Se você tiver reserva, e aí entra uma outra coisa que a gente diz assim, planejamento. O brasileiro não é dado a fazer planejamento.
Nós fazemos as coisas meio que no grito. E isso nos leva, muitas vezes, a errar muito. Na nossa empresa, por exemplo, você tem que planejar com certeza. Eu sempre digo assim, qualquer empreendedor, e você como empreendedor, Thiago, vou perguntar para você, qual o destino que você vai dar para a tua empresa para os próximos 5 anos? Você tem que se perguntar para você. E você tem que criar um caminho para isso. Não, daqui a 5 anos eu quero que a minha empresa esteja assim. Tá, mas para fazer isso, eu preciso fazer isso. Mas você tem 5 anos para fazer isso. Agora, se é que eu quero que esteja assim, e daqui a 5 anos você não fez nada, você vai estar do mesmo jeito. Porque o tempo não para. O tempo vai passar da mesma forma. E o Thiago vai estar do mesmo jeito também. E a concorrência vai bater palma, porque você ficou parado, mas de repente os concorrentes, não. Então você precisa planejar. E esse planejamento, vamos dizer assim, você precisa planejar, pôr no papel isso. Ah, mas está na cabeça, professor, eu sei o que eu quero. Sim, mas põe no papel. Quais os passos que você vai dar ao longo desses 5 anos ou mais anos? Para que você vença cada etapa dessa, para que ao longo desses 5 anos você esteja realmente aonde você quer estar. É assim que as empresas crescem. Não tem outro caminho, não tem mágica. Eu sempre digo, empreender não existe sorte. Existe planejamento, existe persistência, existe trabalho, existe um monte de coisa. E eu digo assim, Thiago, tem pessoas que trabalham 8 horas por dia, por um salário. O empreendedor trabalha 24 horas por dia por um sonho. E a qualquer custo, independente se é feriado, se é Natal, se é o que for, ele está correndo atrás do sonho dele. Ele abre mão de um monte de coisa para ele chegar nesse sonho dele. E daí eu sempre digo assim, ó, o fácil de hoje é o difícil de amanhã. Então, esse cara que hoje, o que ele ganha, ele gasta tudo, lá na frente vai ter muita dificuldade. Isso eu vejo hoje, várias pessoas que estão aposentadas e que tem um salário mínimo ali do governo enquanto aposentadoria, mas o cara está doente, o cara consome o remédio, o cara paga aluguel, ou seja, está numa situação muito complicada. Mas lá no fácil, que ele podia fazer as coisas acontecer para ter uma reserva lá na frente, e ele não fez. Então hoje ele está pagando caro isso. Enquanto empresa não é diferente. O mercado é cruel, muitas vezes desleal, e você precisa conviver com ele. Não tem como fazer diferente. E quando eu falo em planejamento, Thiago, as grandes empresas fazem planejamento para 5 anos, 10 anos, 20 anos. Os chineses fazem planejamento para 50 anos. Você pode estar, mas Vilmar, como que ele faz planejamento para 50 anos? Esse cara que fez planejamento, mas aí já morreu? Sim, mas o que ele fez de planejamento, alguém vai dar sequência nisso, porque eles sabem onde que eles querem chegar. E a cultura deles é voltada para isso. Nós planejamos isso lá 50 anos atrás, mas lá nós vamos chegar nesse resultado, beleza? Beleza. Então alguém vai estar dando que chama disso. O brasileiro não faz isso. Eu chego nas empresas, mas daí o que você quer para o mês que vem? Nossa, professor, não sei nem para segunda-feira que eu quero, mas você para o mês que vem. Então esse é o grande problema nosso enquanto cultura. Nós não somos de planejar. E aí as coisas não acontecem. Porque como é que você vai saber o que você quer lá na frente se você não planejou? E quais os caminhos que você tem que dar? Eu sempre digo assim, o planejamento estratégico não é planejar o futuro, mas é coisas presentes que você vai estar fazendo com implicações futuras. Agora, se você não fizer essas coisas presentes, o futuro não vai acontecer. Com o Jornal da Manhã especial deste sábado, hoje eu recebo aqui no estúdio o professor Vilmar Araújo Lopes, para a gente falar um pouco sobre questões voltadas ao empreendedorismo. Para você ver, né, você que é empresário, você que está planejando começar o seu negócio, independente qual seja o ramo, para você já, então, ter algumas ideias assertivas do que fazer. Ô, professor, no bloco anterior, uma coisa que me chamou a atenção, o senhor falou sobre a educação financeira dos chineses, que eles planejam as coisas para daqui a 50 anos. É esse um dos motivos que a China hoje é uma das grandes potências econômicas do mundo, se competindo ali para e passo junto aos Estados Unidos? Ou tem muita gente que fala, mas lá os chineses eles escravizam muito o funcionário, trabalham 15, 16 horas por dia, não têm seus direitos. Qual que é a realidade da China para ela ser essa potência mundial na questão econômica, professor? Veja assim, ó, voltando um pouquinho para a tua pergunta. Nós três aqui, somos mortal. O brasileiro vive, como todo mundo, né? 60, 70, 80 anos, alguns 90, alguns extraordinários, vão a 100 e poucos. Tem alguns cientistas que dizem que essa geração que está vindo agora vai chegar nos 120 anos. Mas nós temos um tempo limitado aqui. Agora, quando nós criamos uma empresa, Thiago, é por tempo indeterminado. Por quanto tempo vai durar essa empresa? Não sei. Mas o que vai fazer que ela seja mais longeva? A sua gestão. É a gestão dela que vai fazer que a vida dela seja mais longa ou não. E nisso, todos os países do primeiro mundo são expertise nisso. Então você pega uma China, pega um Japão, as empresas são muito longas.
E aí, quando eu estava na Espanha fazendo meu estrito sensu lá, eu fiz uma pesquisa, isso em 2006, das 100 empresas mais antigas do mundo. Daí, veja assim, ó, uma empresa foi criada no ano de 578. 578. Ela teve uma vida útil por 1.478 anos. Foi vendida agora em 2006, com 35 geração. Entende? Então percebe por que eles conseguem ser tão longe assim? Deixa eu me perguntar, mas e as empresas brasileiras? Nós chegamos, mas muito raro, na 4ª geração. Eles chegam na 35ª, cara. 35ª, 1.400 e poucos anos a empresa em atividade. Por conta do quê? Eles têm uma educação financeira muito rígida. Eles são expert em planejamento. E aquilo que eles planejam, acontece. Então hoje eles fazem uma ponte lá em 3 meses, nós vamos 10 anos não fazer. Planejamento, tecnologia, etc, etc. Então esse é o grande diferencial deles em relação a nós. Excelente. Bom, professor, falando outro assunto também de extrema importância para quem está empreendendo, precificação. Que valor eu cobro do meu serviço ou do meu produto? O brasileiro sabe fazer isso ou ele está cobrando errado e às vezes por isso que está levando mais prejuízo do que lucro? Isso é uma situação muito complicada, Thiago. Pesquisa do Sebrae, não é o Vilmar que está falando, pesquisa do Sebrae diz que 89% das empresas brasileiras não sabem precificar. 89%. Então, como é que ele normalmente precifica? Copiando o valor do concorrente, que é super errado. Ou então ele multiplica por 2, multiplica por 3. Mas se perguntar para ele por que ele faz isso, ele também não sabe. E aí, está ganhando dinheiro, não está? Ele também não sabe. Aí o que acontece? Infelizmente, na maioria das vezes o preço está errado. E o brasileiro, você sabe, é apaixonado por promoção. Então, o empresário vai fazer promoção. Então ele está praticando um preço X, que ele acha que ele está ganhando. Mas ele vai fazer uma promoção para aumentar as vendas dele. Nessa promoção ele vai dar um desconto considerável para o cliente, que ele não sabe se ele pode dar ou não, mas ele dá esse desconto. E daí se o preço estiver errado, quanto mais ele vender, mais ele afunda a empresa dele. Só que ele não tem a consciência disso, porque ele está precificando do jeito que ele acha certo. E aí, logicamente, é o caos. Mas e por que ele não sabe o certo? Porque ele não vai buscar conhecimento. Porque eu comparar o preço da minha empresa com o do meu concorrente é um ledo engano. Porque o meu concorrente vende por X, que eu nem conheço o custo operacional daquela empresa, não conheço nem os meus. Então eu não sei se ele está ganhando dinheiro ou não. E também não sei quanto que é o custo operacional da empresa, que de repente pode ser menor que o meu, mas pode ser maior também. Então eu preciso conhecer o meu custo operacional, para mim poder precificar e saber que eu estou ganhando 5% de lucro, mas é 5% real. E não achar que estou ganhando 20% e de repente estou perdendo 5%. Então o brasileiro vive na ilusão de praticar um preço que muitas vezes não condiz com a realidade, mas ele acompanha o mercado numa coisa que ele não tem controle nenhum, pratica um preço X e que na verdade é errado. E aí ele acaba muitas vezes sucumbindo por conta disso. A mortalidade das empresas está muito em cima disso, precificação. E daí veja assim, ó, Thiago, daí você vê na nossa cidade, não é na cidade, é Brasil. De repente, você passou em algum lugar na rua, na cidade, aí tem umas bexigas na porta lá, coisa parecida. Opa, abriu uma nova loja, seja lá do que for. Beleza. De repente passou 2, 3, 4, 6 meses, já fechou. Por conta disso, vai entrar para a estatística do Sebrae que eu falei antes. Por quê? Porque ele não pesquisou o mercado, porque ele não planejou nossa empresa, ele não fez um levantamento de quanto ele precisaria de investimento para fazer aquela empresa rodar, de repente não precificou errado, aquelas bexiguinhas ali na porta só vai chamar a atenção de quem passar ali, quem não passar não vai acontecer, e as pessoas, o empresário brasileiro, ele acha que marketing é um custo, não é um investimento, e esse investimento ele tem que, não posso gastar, então não vou investir em marketing. Aí, quem que vai conhecer a empresa dele, quem vai conhecer os produtos dele, ninguém conhece. Se ninguém conhece, ninguém vai comprar. E aí ele assumiu uma dívida, porque todo empresário sabe que no primeiro dia útil do mês ele tem X mil reais de pagar de custo fixo.
independente de quanto ele vai vender ou não. De repente ele não vende o suficiente, ele vai armagando prejuízo. E que de repente ele não suporta mais pagar aquele prejuízo. Olha só, né? Então, às vezes, erros bobos que a gente comete, né? Bobos por quê? Porque se você ter uma mentoria, uma consultoria dessa, você vai ver que, nossa, que coisa simples de se resolver, né? De estar acompanhado. Bom, professor, tem outra questão também, tem muitos aí a moda antiga, né? Que levam tudo anotadinho no caderninho. E aí eu vou abrir um parênteses e vou dizer, eu sou um desses. Faço certo, faço errado, de levar tudo no caderninho anotadinho, ou deveria achar um outro método para as questões financeiras da empresa? Deixa eu só voltar um pouquinho, Thiago, no comentário que você fez antes, né? Parece ser uma coisa tão simples, né? A gestão financeira, e realmente é. Mas por que as pessoas não procuram ajuda? Por que não procuram uma consultoria, uma mentoria? Eu, graças a Deus, hoje eu faço bastante, mas podia fazer muito mais. Mas o que acontece? Muitas vezes, o empresário, ele não tem a humildade, vamos chamar assim, necessária. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas aquilo que eu não sei, eu tenho que buscar alguém que saiba. Porque isso pode custar o fechamento da minha empresa. E acontece muito por conta disso. Também pesquisa do Sebrae diz que a última coisa é 2, alguma coisa por cento lá de empresas que procuram uma consultoria, uma mentoria. E de repente isso era a salvação da empresa dele. Daí quando você fala, né, do caderninho, o caderninho já é alguma coisa. Mas o que acontece? No caderninho, você tem o quê? As tuas entradas e tuas saídas. Apenas isso. Vai chegar lá no final do mês, eu vendi tanto. E eu paguei tanto. Apenas isso. Mas que isso, dentro de uma gestão financeira necessária para uma empresa, é de muito pouca valia. Porque você precisa de indicadores. E o caderninho não vai te dar esses indicadores. Porque eu preciso saber qual é o ponto de equilíbrio da minha empresa. Ou seja, o que é o ponto de equilíbrio? Quanto eu preciso vender no mês para mim ficar no 0 a 0? Eu não ganhei 1 centavo, mas também não fiquei devendo 1 centavo. Mas se eu conheço esse indicador, meu ponto de equilíbrio, eu consigo definir as minhas metas de venda para definir quanto eu quero ter de lucro. Agora, se eu não sei nem meu ponto de equilíbrio, e se eu não tenho nenhum tipo de controle, só o caderninho, eu não sei se eu estou ganhando ou perdendo. Porque se eu perguntar pro empresário, mas quanto você lucrou mês passado? Ele não sabe. Porque o caderninho não dá isso. Você, por exemplo, saberia responder para nós? Só com o caderninho. Não vai ter essa condição. Além disso, eu preciso saber minha margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o valor das tuas receitas, menos os custos variáveis, quanto que sobra para você pagar todas as tuas despesas fixas, todos os teus investimentos, e sobrar o tão sonhado lucro. Desde assim, se você tem uma margem de contribuição baixa, saúde financeira da empresa está ruim, está na UTI, aí você, sabendo disso, você vai buscar alguma alternativa para sair da situação. Se você não sabe disso, você vai continuar tocando a tua empresa do mesmo jeito. E de repente, cada vez, você está cavando mais o teu buraco. Então, essa falta de conhecimento, você perguntar qual é o teu ROI, qual é o meu lucro operacional antes do meu investimento? Não sei. Aí você vai saber se vai investir mais em marketing, menos, vai investir mais em rádio, menos, vai investir mais em imobilizado, menos, porque você já sabe a tua realidade. Agora, se você não sabe o teu lucro operacional antes do investimento, você vai investir e de repente você não poderia investir, porque você vai fechar no vermelho. E vem uma coisa bem interessante, é assim, quando você apresenta um DRE para a empresa, as pessoas só olham lá na receita. Aí eu vendi 2 milhões. Eu uso bastante uma planilha nas minhas palestras, nas minhas consultorias. O cara vendeu 2 milhões e pouco no ano. 2 milhões. Então, nossa, esse cara ganha dinheiro pra caramba. 2 milhões de venda. Show. Mas quanto sobrou lá no final para ele, no ano? 34 mil reais. Quer dizer, 3 mil e poucos reais. Mas veja o risco que esse cara colocou. Com funcionários, com fornecedores, com poder público, etc, etc. Para no final do ano sobrar 34 mil reais. 3 mil e poucos reais por mês. Será que vale a pena correr todo esse risco? Tudo por conta do quê? Pela má gestão. Gestão geral da empresa e real na gestão financeira. Porque o que a gente orienta? Você tem que fazer um DRE mensal da tua empresa. Porque quando eu puxo o DRE dos meus clientes do mês de março, eu já vejo onde estão os erros e vamos corrigir esses erros para que no mesmo período não aconteça o mesmo erro. Agora, quando você não faz isso no mês a mês, você vai saber que deu tudo errado lá no final do ano, já não tem mais o que fazer. A mesma coisa acontece com muitos empresários
que ele define a meta de vendas da empresa dele no primeiro dia do mês, conversa com seus colaboradores, define a meta, mas ele vai ver se essa meta foi atingida ou não lá no dia 28, dia 29. Se não foi atingida, não tem mais o que fazer. Está fechando o mês. Então eu preciso estar acompanhando isso paulatinamente, se não todos os dias, no mínimo, cada 3 dias, na semana, pelo mínimo, para mim saber se não está dando certo, o que eu tenho que fazer. Senão eu não chego na meta que eu defini. E se eu não chegar na meta, com certeza não vou conseguir pagar as contas que eu tenho. Então isso vai dificultando. Então eu preciso sim ter algo além do caderninho. E aí nós temos N ferramentas para fazer isso, né? Temos lá um DRE, um caixa, um DRE que já te dá isso no mês a mês, um plano de contas que já te dá lá no final, certinho, quanto que te sobrou de lucro ou de prejuízo. Já te dá o ponto de equilíbrio com investimento, sem investimento. Ele te dá o acumulado do mês, aliás, do mês não, do semestre. Como é que foi teu desempenho no primeiro semestre? Como foi teu desempenho no segundo semestre? Como foi teu desempenho durante o ano? Então essa planilha te mostra o teu movimento mês a mês, em número, em percentual e em gráfico. Está ali, o espelho da tua empresa. É você olhar para aqueles números ali, eu sempre brinco, mas é verdade. Você precisa conversar com teus números. Para ter um GPS de cada centavo que entrou e que saiu. Para você saber como é que aconteceu. E daí assim, ó, existem pesquisas que dizem que no Brasil nós temos 3 índices de lucratividade das empresas. Então, o comércio, a prestação de serviço, é que é mais lucrativo. Em média, a lucratividade de uma empresa de prestação de serviço, dependendo do ramo, prestação de serviço, tem que ser de 20% a 30%. 20% a 30%. Não menos que 20%, claro que o a mais que 30%, só alegria. No comércio, de 10% a 20%. Qualquer comércio não pode ter uma lucratividade menos que 10%. Acima de 20% está tudo certo. E na indústria, de 7% a 12%. Nossa, mas por que é tão baixo da indústria? Porque a indústria ela trabalha na quantidade produzida. Então ela tem uma margem pequena, mas ela ganha na produção que ela executa no seu dia a dia. Então, se você analisar a tua empresa, que no caderninho não dá, mas se tiver outros instrumentos que dê para você analisar a empresa, você vai saber quanto que é meu lucro na minha empresa. Se está acima de 20, você está dentro desse esquema. Se estiver abaixo disso, você está fora disso. Está perdendo dinheiro. E se estiver acima de 30, show de bola. Então, eu preciso ter esses índices, eu preciso ter esses indicadores, para que eu possa, Thiago, ter na palma da minha mão a realidade da minha empresa no mês a mês. Por quê? Para você ter, fazer crescer uma empresa, é complicado. É muita luta, muita persistência, muitos dias, noites de sono perdido e assim por diante. Mas para você dar uma resbalada e cair, cara, é muito fácil. Então, eu não posso perder esse controle. A gestão financeira é crucial no dia a dia da empresa. Porque senão, você pode amargar, de repente, uma consequência de um mau investimento e você sabota a empresa e vai para o vermelho. E para sair depois? Eis a questão. Aí, isso é verídico, vamos dizer assim. Eu estava numa construída numa empresa, a única empresa estava agonizando a sua gestão financeira, mas o dono da empresa não dá muita importância para isso. E ele foi em uma viagem para São Paulo e voltou de lá feliz da vida, porque ele tinha comprado um caminhão. Já estava feia a situação financeira da empresa. Aí ele me compra o caminhão, daí eu perguntei para ele, tá, mas como é que eu... Ah, não, depois eu dou um jeito. Deve aquilo que falamos antes. Ele gastou para depois ver como que vai pagar. E ele nem viu se poderia fazer esse investimento. Que no momento, na situação, não devia. Né? Se ele fosse mais prudente, opa, a situação financeira não está boa, então eu vou segurar isso aqui. Mas não é isso que acontece na prática, infelizmente. Bom, quando o professor fala na questão do lucro ali, por exemplo, do comércio, pelo menos 10%, isso já é aquilo que sobra. Ou seja, a maioria dos nossos comércios aqui nas cidades não são prédios próprios, né? São locados. Então você tem que tirar todo tipo de despesa, aluguel, funcionário, a compra que você fez lá dos seus produtos. Esse é aquele lucro líquido, limpinho que sobra. E aí, ou aí está o erro, a pessoa pensa, poxa, esse mês eu vendi 30 mil, paguei, vamos jogar lá, 20 mil de funcionários, sobrou 10 mil, só que esquece que tem as contas do dia a dia. Esse lucro, o professor fala, 10% pelo menos, é o limpo, tirando todas as dívidas quitadas. Isso. O lucro real, que realmente sobrou. E aí, obrigado pelo gancho, Thiago, o que acontece? Quando ele vai fazer a precificação,
Ele fala que ele comprou o produto por X, aí ele vai colocar X de margem naquele produto. Com frete, alguma coisa a mais que ele tem ali. Sim, beleza. Daí ele acha que ele está ganhando 100%. Só que ele esquece que tem todas as despesas fixas dentro disso. Como se falou, aí ele tem funcionário, ele tem aluguel, ele tem tributos, ele tem energia, tem tudo isso. Que ele não coloca no cálculo do preço. E nem o valor do lucro ele não coloca. Então como é que ele vai dizer que ele vai ganhar um lucro X se ele nem colocou isso no cálculo do lucro? Ele só está achando? E que muitas vezes está achando errado. Então quando a gente calcula o preço, já está embutido lá. Quando eu quero ganhar? 10%, 5%, 20%, não sei. Quero ganhar quanto? Claro que daí eu tenho que fazer uma atualização, porque de repente eu vender um produto por 100. Para mim ganhar 10%, vamos chutar. Tá, mas a concorrência está vendendo por 150. Então eu consigo elevar esse produto, porque ainda fica abaixo da concorrência. Mas se estiver abaixo da concorrência, eu posso baixar com os meus custos operacionais bem certinho? Não, não posso baixar. Mas daí ele diz assim, ó, não existe produto caro, Thiago. Não existe. O que é caro? Caro é aquilo que não satisfaz necessidades, desejos e expectativas do nosso cliente. E as pessoas se preocupando com o preço. Mas o quanto que ela entrega para o cliente? Se eu entregar bem, o cliente não vai se preocupar com o preço. Agora, se eu entregar mal, qualquer valor que seja vai se tornar caro. Então eu não preciso me preocupar com o preço, em si o quanto eu entrego para o meu cliente. E isso a gente diz assim, ó, o cliente não compra produto, ele compra benefício. E esse benefício que eu estou entregando para ele atende necessidade, desejo, expectativa deles. Se atender, está tudo certo. Ele não vai falar preço. Mas ele não compra um produto, ele compra um pacote, um benefício, ele compra um pacote de benefício. Ou seja, aquele atendimento no primeiro contato com a empresa, aquele vendedor, ou aquele recepcionista, aquela pessoa que está fazendo a cobrança ali no caixa, coisa parecida, a parte interna da empresa, etc. Tudo isso faz parte do preço. Isso vai levar o cliente a achar caro ou barato. Então, quando eu entrego muito, dificilmente o cliente vai reclamar do preço. Pergunta se as pessoas reclamam para comprar alguma coisa no McDonald's. E todo mundo sabe que é mais caro. Mas você vai em qualquer lugar, tem fila lá. Mas por que isso? Porque eu vendo o benefício de uma marca famosa no mundo. Todo mundo compra, não o produto, a marca. E você for em qualquer lugar do mundo, os produtos são iguaizinhos. Aí se nós pegarmos outros produtos do mesmo segmento, lanche, vamos pegar um X-salada, por exemplo, cada dia os caras fazem de um jeito. Veja assim, só para ver como é a questão da precificação lá, Tiago. Um dia o cara põe 2 fatias de presunto, 3 rodelas de tomate, não sei o que, não sei o que. Outro dia está diferente. Mas o preço é o mesmo. Existe oscilação no custo, dependendo de quem está fazendo aquele produto ali. Isso pode estar automaticamente corroendo o lucro daquela empresa. Por quê? Por não ter um padrão. Dentro de uma empresa, tudo é processo. Ele começa e termina um processo. E esse processo tem que ser idêntico do começo ao fim todos os dias, para que a empresa possa realmente ser rentável. Agora, se eu não conheço o meu processo, se as pessoas que estão trabalhando ali não conhecem o meu processo, como é que vai ficar? Veja assim, ó, a Toyota, por exemplo, é o top of maior do mundo. A marca mais recordada no mundo é a Toyota. Estão andando no Japão, que é um país pequenininho. Por quê? Porque eles são muito bons nisso. Enquanto outros países muito maiores que eles não são. Excelente. Bom, voltando até nesse assunto aí, né? Porque às vezes você está comprando um benefício, não um produto, e eu tenho esse pensamento. Pô, se eu vou num lugar que eu já não sou bem atendido, já não volto lá. Prefiro pagar até mais caro na loja B do que ali na A, por causa da questão do atendimento. E aí também eu vejo que muitas vezes o empregador ele acaba falhando, porque ele não investe na capacitação desse funcionário, né? Contrata o funcionário, né? Hoje muita gente fala, mas se não contratar, exige experiência, e se eu não tenho experiência, como é que eu vou entrar na questão do trabalho? Mas aí também tem o lado do empregador, ele deixa muitas vezes de capacitar. Sendo que, se você ir lá na Lopes Consultoria, você consegue capacitar esse teu funcionário também. Não é só a questão do empreendedor, né? Ou seja, às vezes o empreendedor está só lá na questão administrativa, mas quem está vendendo o produto dele ali é o funcionário.
Dentro dessa questão, como que a sua empresa, professor, contribui para novos negócios ou para esses que já existem aí e que o pessoal pensa, opa, sabe uma coisa? Eu estou pecando aí, eu não estou me capacitando ou então capacitando meus funcionários. Como que a Lopes faz essa gerência desses negócios? Veja assim, Thiago, também não sei o que digo, são pesquisa. 69% dos clientes perdidos é pelo mau atendimento. 69%, cara, sabe o que é isso? E de quem que é esse mau atendimento? De novo, daquele vendedor, do recepcionista, da menina do crediário, do cara do estacionamento, ou seja, dos colaboradores da empresa. Mas daí, se você falar para o empresário para treinar seus colaboradores, ele acha que isso é um custo, que também deve ser evitado. E ele não percebe que ele perde muitas vezes cliente por conta disso. E na outra ponta, os colaboradores acham que quem tem que investir em treinamento é a empresa, não ele. Mas daí eu digo assim, ó, ambos. Porque enquanto colaborador, se eu der o meu melhor para a empresa, eu vou crescer da empresa. Ou pelo menos estou me capacitando. E se eu ser da empresa, aquele conhecimento vai comigo. E eu posso empregar ele em outro lugar, em outra empresa. Mas as pessoas, infelizmente, na sua grande maioria, não fazem isso. Então, essas pessoas têm baixo conhecimento, porque não se capacitam. As empresas não veem isso como um investimento, e sim como um custo. Isso acaba com o quê? Fica muito visível as empresas que investem em treinamento em relação às que não investem. Isso faz total diferença, como você colocou. Se eu chegar numa empresa, já sei que eu não fui bem atendido, eu saio, vou no concorrente, não vou voltar, não vou indicar, e já comprei do outro lado. Agora, se você foi lá e foi bem atendido, eu sempre digo assim, Thiago, enquanto empresa, eu não preciso atender bem meu cliente. Esse é o mínimo que todo mundo tem que fazer, o mínimo que tem que fazer. Eu preciso ir além da expectativa do meu cliente, preciso encantar o meu cliente. E como eu encanto o meu cliente? Quando eu invisto em treinamento. Quando os meus colaboradores dão a devida importância para o meu cliente. Porque não é muito difícil de nós entrarmos em algumas empresas e sentir que está incomodando as pessoas lá. Os caras ficam se olhando para alguém vir te atender. Deveria ser o contrário, o cara tem que vir correndo me atender. Eu não estou pedindo favor, eu quero comprar o produto dele. Mas se as pessoas não estão preparadas para isso, se a empresa não prepara as pessoas para isso, esse vai ser o procedimento delas, infelizmente. Então, quando você vai na empresa para treinar as pessoas, para que elas olhem, o colaborador tem que ter cabeça de dono. Ou seja, como se aquela empresa fosse dele, ele tratasse tudo ali dentro, clientes, reduzir desperdício, devolução, e etc. Tudo como se a empresa fosse dele. Então, esse é o colaborador ideal para todas as empresas, que está escasso no mercado. Né? Mas não tem, então eu preciso preparar. Se eu não preparar meus colaboradores, infelizmente fica complicado. Ó, nós temos na Help, nós fazemos parte do Giants. Giants hoje pode dizer que é o top dos top de gestão de empresas a nível de Brasil, até a nível internacional. Onde nós trabalhamos e por conta deles que a gente foi para a Porsche. Semana passada nós levamos 2 colaboradores, já levamos vários. Para semana passada levamos 2 colaboradores para lá, 3 dias lá, aprendendo o supra-sumo das coisas, como te falei. Até ali eles vieram, agora precisam de mais conhecimento. E nós bancando tudo. Barato? Não, não é barato. Mas é um investimento. E que esse colaborador vai estar... Daí eu ouço assim, professor, mas daí eu vou investir, daí eu pago um curso e o cara vai embora. Mas por que ele vai embora? Porque não adianta só investir no curso para ele. Você tem que dar primeiro as condições para ele trabalhar. E tem que acender uma luzinha para ele que ele pode crescer dentro da empresa. Porque se você não tiver uma perspectiva de crescimento na empresa, você vai buscar outra realidade, aonde que dê essa chance, porque você quer crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto financeiro. Se a empresa não acenar dessa forma, você vai buscar outro caminho, esse é tranquilo. Então, enquanto a Lopes, enquanto consultoria, nós buscamos isso. Ou seja, a gente vai estar fazendo um treinamento agora, uma palestra, agora dia 27 de abril, lá no auditório da Cívia, né, que é para empresários. Né? Como eu te falei, a gente fez uma lá em agosto e agora vai estar fazendo outra. Com o intuito do quê? De tentar jogar uma sementinha na cabeça dos empresários de que ele precisa buscar mais conhecimento. De que ele precisa, para sair da situação que ele está, só vai ser se buscar mais conhecimento. Mas não só para ele,
para seus colaboradores também. Porque a empresa é uma equipe. Se essa equipe não estiver preparada, não vai acontecer. Não adianta só o dono estar preparado. A empresa como um todo, a equipe como um todo tem que estar preparada. Aí sim as coisas vão estar acontecendo, porque todo mundo vai fazer a sua parte. E dentro de uma empresa, é uma equipe. Se cada um fizer a sua parte e bem feita, aquela meta que nós definimos vamos chegar. Se os empresários não estiverem preparados, não estiverem qualificados e motivados, não vai acontecer nada. Nós vamos ficar naquele marasmo. E daí eu ouço o cara na frente da loja, com o braço cruzado, professor do céu. Graças a Deus que terminou abril. Março. Deus ajude que abril seja melhor. Ou Deus vai fazer a parte dele. Mas se você não fizer a tua parte, você e os teus colaboradores, não vai acontecer nada. Isso é o dia a dia de cada empresa. Até nessa questão que hoje, trazendo aqui o nosso retrato, nossa realidade, União da Vitória e Porto União, principalmente União da Vitória, que já foi uma das maiores economias do estado do Paraná, isso no passado, né, principalmente pelo extrativismo da questão da madeira. E hoje a gente nota que a maior parte da questão econômica da cidade gira em torno do comércio. Como que a gente pode orientar esse comerciante, esse empresário, esse empreendedor, para ele se manter no mercado? Porque, como você falou, né, questão de preço, muitas vezes, se o cliente, se o concorrente está vendendo um preço mais alto, ainda, mas e se ele tiver um valor mais baixo? E a gente vê que mais ou menos estão todos quase que no mesmo patamar, né, na questão tanto de custos, afinal, como eu falei já hoje, a maioria das empresas aqui que temos na nossa cidade, se você pegar aqui a Avenida Manuel Ribas, não posso afirmar 100%, mas a grande maioria com certeza são imóveis locados e você acaba tendo que pagar esses custos. Como que uma cidade como a nossa, União da Vitória, Porto União, que a economia gira em torno de economia, ou seja, se eu trabalho no comércio, eu vou gastar onde? Tem que gastar no comércio ou no trabalho. Como que esse empresário consegue sobreviver? Qual é a dica que o professor daria? A dica é aquilo que a gente já comentou, né, Tiago? Ou seja, você precisa buscar conhecimento. Porque, como você falou, nós temos na cidade, nas duas cidades, várias empresas que estão há décadas praticamente do mesmo jeito. Que lá atrás, de repente, ele ganhou muito dinheiro. Mas como tudo evoluiu, menos a empresa dele, então hoje ele até pode estar ganhando dinheiro, mas ganhando muito menos. E a concorrência está vindo aí. E como eu falei, é muito acirrado e muitas vezes desleal. Então, se ele não se preparar para a realidade de hoje, para o mundo virtual que nós temos, o mundo digital que nós temos hoje, a tendência, assim, é ele ir minguando cada vez mais. Mas a gente diz assim, Tiago, qualquer coisa que seja, se nós pegarmos um cara que tem um problema de alcoolismo, por exemplo, o mundo pode querer ajudar esse cara, mas só vai mudar alguma coisa a hora que ele quiser se ajudar. Ou seja, de droga. Enquanto empresa não é diferente. O mundo pode ajudar aquele empresário. Mas se ele não tiver com a cabeça aberta para receber essa ajuda, nada vai acontecer. Algum tempo atrás eu fazia muito trabalho para o Sebrae. E daí os caras me ligavam, Vilmar, tem um curso para o Sebrae lá em tal lugar. Beleza. Quem que é? Empresário. Então, beleza. Aí eu chegava lá, tinha 50, 60, 70 pessoas lá. Daí, fulano, o que você é? Eu sou recepcionista, sou secretário, eu sou filho, eu sou... O empresário não estava ali. E daí as pessoas voltam para a empresa, depois do treinamento, assim, com 1000 coisas na cabeça para implantar na empresa, mas elas não têm poder, não têm caneta. Aí leva para o dono, ele não participa do treinamento, cabeça fechada. Não, faz 20 anos que estão fazendo assim, por que vão mudar agora? Não precisa mudar. Daí essa pessoa vai lá 1, 2, 3 vezes. Daí ela desanima. Não vai mais. E a empresa continua do mesmo jeitinho. Ou seja, é uma forma de você mascarar que você está investindo alguma coisa em treinamento dos colaboradores, mas que na prática não está se efetivando dentro da empresa, não está acontecendo nada. Porque quem tem caneta não absorve esses conhecimentos. Então, a dica é, o empresário precisa buscar conhecimento. Porque se ele buscar, ele vai disseminar isso na empresa com seus colaboradores. Caso contrário, não acontece. Ô, professor, nosso tempo, infelizmente, ele é muito curto, né? É bom a gente falar sobre isso. Tenho certeza, você que é empreendedor, você que é empresário, gostaria de saber muito mais. Porém, você pode estar procurando o professor Vilmar. Você pode ter aí toda a assessoria da Lopes Consultoria e ter esse treinamento aí para a sua empresa. Como eu faço para entrar em contato com a Lopes Consultoria, professor? Por exemplo, pode entrar para o nosso telefone, 98 47 75 10, principalmente @lopes.consultoria.financeira ou no nosso e-mail, certo? E aí eu quero aproveitar o gancho, Tiago, já que nós estamos caminhando para o final,
e convidar todos os empresários para que dia 27 de abril agora, a partir das 19 horas, nós vamos estar com essa palestra lá no auditório da CIV, na rua 7 de setembro, que fica nos fundos da cooperativa CIV ali na 7. Todos estão convidados, que a gente vai tentar jogar alguma sementinha na cabeça das pessoas que participarem desse evento, para que elas possam, pelo menos, passar a pensar em como fazer isso. Como foi comentado ao longo da nossa conversa, né? E que, de repente, ele perceba que o caderninho não está dando conta do que ele precisa de informação, né? Que, de repente, a forma que ele está precificando, ele não tem certeza que está certo. E dentre tantas outras coisas que a gente vai estar comentando lá, né? Porque qual que é a nossa ideia, Tiago? A gente vai estar fazendo essa palestra lá, com o intuito de, após a palestra, a gente vai estar oferecendo um curso para empreendedores. Para que essas pessoas, vamos dizer assim, como você falou, venham buscar o conhecimento. A gente vai falando em empreendedorismo, vai estar falando em marketing, vai estar falando em processo, vai estar falando em planejamento estratégico. Dividido em duas fases, primeira fase e segunda fase. Primeira fase é bem básico, porque muitas pessoas vão empreender pela primeira vez, né, ou querem empreender, nem estão empreendendo, então bem básico. E daí na segunda fase já vai ser mais avançado para as pessoas que já começaram a empreender ou as que já estão empreendendo. Embora a gente recomenda que todos os empresários, empreendedores participem disso. Porque como eu sempre digo, Tiago, dinheiro e conhecimento nunca é demais. E a gente deve estar buscando isso constantemente, para que a gente possa estar atualizado no que está acontecendo no mundo organizacional. Caso contrário, infelizmente, o tempo não para. E as coisas acontecem e, de repente, nós estamos ficando para trás em relação a isso. Excelente, então não perca, ó, dia 27, ali então no auditório da Cívia, na 7 de setembro, entra no portão Granja Lateral, é só você descer ali então, tem uma rampinha, lá você chega e vai absorver todo esse conhecimento para você e principalmente para a sua empresa. Professor Vilmar, mais uma vez, nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite e trazer então, durante essa hora, esses temas tão importantes, né, o empreendedorismo a nível de Brasil. O Brasil precisa disso realmente, precisa desses novos ares, desse novo pensamento, né, essa conduta para ter mais sucesso, e a gente fica muito agradecido. Obrigado, professor Vilmar. Obrigado, Tiago. Só deixa eu fazer um adendo aqui. Se nós formos ver, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que os empregos no Brasil, 90 e alguma coisa por cento, são gerados pelas médias, micro e pequenas empresas. Por quê? Porque elas não têm muita tecnologia. As médias, micro e pequenas empresas são as que mais distribuem renda. E, no entanto, nós temos essa grande quebradeira de empresas, conforme a gente comentou. Eu quero agradecer de poder estar aqui nesse momento com vocês, falando sobre isso, que eu acho muito importante. Me coloco à disposição de vocês, sempre que vocês me chamarem, eu vou estar aqui. Fico muito agradecido pela oportunidade. E gostaria que todos os empresários que estão nos ouvindo, ou as pessoas que estão nos ouvindo, não necessariamente só os empresários, que parem para pensar e refletir sobre a questão de empreender, se preparar para empreender, e da questão de gestão financeira, tanto no pessoal como no organizacional, a importância disso para o nosso dia a dia. Para que nós consigamos, eu estou tentando plantar uma sementinha, depois de tudo que eu aprendi, principalmente na Espanha, onde que eram empresas familiares, né? E a gente conhece, hoje eu conheço muito, porque a minha dissertação eu fiz no segmento madeireiro aqui da cidade, nas pequenas empresas, então eu conheço razoavelmente as dores dessas empresas. E muitas coisas poderiam ser resolvidas se buscassem o conhecimento. Muitas coisas. Mas precisa acontecer isso. Precisa quebrar esse paradigma e buscar conhecimento. Então, quero agradecer e reforço o convite então, para dia 27/4 participar do nosso evento lá no auditório da CIV. Um abraço, obrigado a todos.